Olá, está começando mais uma edição do Além da Notícia, um espaço onde a gente não se contenta com a manchete e vai além, porque informação você já tem em todo lugar, mas entender o que está por trás dela, isso exige contexto, leitura crítica e principalmente disposição para encarar os fatos como eles são. Eu sou Bruno Araújo e a partir de agora você acompanha análise, bastidores e aquilo que muita gente prefere não dizer, mas que precisa ser dito. O Além da Notícia está no ar. A aprovação da PEC, que prevê o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, marca um dos debates trabalhistas mais relevantes dos últimos anos aqui no Brasil. Para milhões de trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas, a proposta representa uma tentativa concreta de reequilibrar a relação entre trabalho, saúde e qualidade de vida. O texto aprovado na Câmara dos Deputados reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, e garante 2 folgas por semana, sendo uma preferencialmente aos domingos. A mudança será gradual. Após a promulgação, a carga horária cai inicialmente para 42 horas e 12 meses depois passa para 40 horas semanais, mantendo o limite de 8 horas diárias. A proposta também prevê exceções. Não se aplica, por exemplo, a trabalhadores que já possuem jornada igual ou inferior a 40 horas semanais, nem a profissionais com ensino superior e remuneração acima de R$ 8.475. Além disso, uma lei complementar poderá estabelecer essas regras de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Apesar da aprovação na Câmara, o caminho ainda está longe do fim. A PEC precisa ser aprovada pelo Senado em 2 turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis e sem alterações no texto. Caso haja mudanças, a proposta retorna para nova análise na Câmara. E é justamente no Senado que a matéria deve enfrentar maior resistência. Embora exista forte apoio popular à redução da jornada, senadores defendiam a tramitação mais lenta e aprofundada. É inclusive uma das ações que está sendo tomada, por exemplo, pelo senador Rogério Marinho, aqui do Rio Grande do Norte, que já trouxe uma proposta que pretende modificar completamente a ideia da proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E um dos argumentos é que o Senado não deve funcionar apenas como uma casa revisora automática das decisões da Câmara. Por isso, uma proposta alternativa já foi apresentada no Senado. Além disso, ainda não há definição sobre o rito dessa tramitação. O texto pode seguir diretamente para as comissões temáticas ou passar por uma comissão especial, o que impacta diretamente no tempo de votação. O cenário político também pesa. Com a proximidade do recesso parlamentar e o avanço das articulações eleitorais para 2026, existe o risco de a pauta perder prioridade no Congresso Nacional. Mesmo assim, o tema dificilmente deixará o debate público. A mobilização social tem sido determinante para manter a proposta em evidência e pressionar o parlamento. O argumento central dos defensores da PEC é que a redução da jornada representa uma atualização das relações de trabalho diante das demandas contemporâneas de saúde mental, convivência familiar e qualidade de vida. A experiência internacional é frequentemente utilizada como uma referência para esse preceito, essa percepção de uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Países europeus que testaram jornadas reduzidas registraram aumento de produtividade, melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e até a abertura de novos postos de trabalho. No Brasil, pesquisas mostram que a população trabalhadora enxerga a redução da jornada como uma medida capaz de melhorar diretamente essa qualidade de vida. Já os críticos argumentam que a mudança pode levar custos operacionais, reduzir competitividade e pressionar especialmente os pequenos negócios. Mas esse tipo de resistência não é novidade na história trabalhista brasileira. O mesmo ocorreu em debates sobre o 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal obrigatório e limitação da jornada diária. E, pasmem, até quando a escravidão foi ser abolida no Brasil, esse debate de que a economia iria quebrar veio. E em todos esses momentos, houve essas previsões de colapso econômico que não se confirmaram. A economia se adaptou, empresas se reorganizaram e os direitos acabaram incorporados, de fato, à estrutura social do país. O debate sobre o fim da escala 6x1, portanto, ultrapassa a discussão econômica. Ele trata do modelo de sociedade que o Brasil deseja construir e da forma como o trabalho deve se encaixar na vida das pessoas no século XXI. Vocês certamente devem ter visto a polêmica mais recente sobre o Bolsa Família e a velha história de que quem recebe não quer trabalhar. Números recentes divulgados pelo governo federal sobre o Bolsa Família ajudam a desmontar essa narrativa que se tenta impor sobre os programas
e seus beneficiários. A ideia de que programas de transferência de renda estimulam a acomodação e afastam as pessoas do mercado de trabalho não existe. Segundo o próprio Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, desde 2023, cerca de 15 milhões de pessoas, o equivalente a 5,1 milhões de famílias, deixaram de receber o Bolsa Família porque melhoraram de vida e superaram a condição de pobreza. O dado é relevante porque mostra um movimento de ascensão social impulsionado justamente pela combinação entre proteção social, emprego e geração de renda. Uma das mudanças centrais do programa é a chamada regra de proteção. Essa regra permite que a família continue recebendo parte do benefício mesmo após conseguir emprego formal ou aumentar sua renda. Na prática, o mecanismo evita que o trabalhador tenha medo de perder imediatamente o auxílio ao conseguir uma oportunidade de trabalho. O beneficiário pode continuar recebendo metade do valor do Bolsa Família por até 12 meses após ultrapassar a linha da pobreza, desde que a renda per capita da família permaneça abaixo de R$ 706 reais. Isso produz um efeito importante. O programa deixa de funcionar apenas como assistência emergencial e passa a operar como um instrumento de transição para a autonomia financeira. Os próprios números apresentados pelo governo reforçam essa mudança de perfil. Hoje, 7,1 milhões de famílias do Bolsa Família possuem integrantes trabalhando com carteira assinada ou empreendendo. Além disso, cerca de 5,9 milhões de inscritos no Cadastro Único atuam em pequenos negócios. Há desde proprietários de salão de beleza até donos de mercadinhos e pequenos empreendedores que há poucos anos dependiam exclusivamente da transferência de renda. Outro dado politicamente relevante está relacionado ao mercado de trabalho. Segundo o governo, dos 5,3 milhões de empregos criados no Brasil desde 2023, cerca de 90% foram ocupados por pessoas oriundas do Bolsa Família ou do Cadastro Único. O dado confronta diretamente o discurso de que o brasileiro pobre não quer trabalhar. Os números sugerem uma outra realidade. Quando existe oportunidade, emprego e uma rede mínima de proteção social, a população responde com inserção produtiva. Há também um componente estrutural importante. Estudos da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Banco Mundial, apontam que milhões de brasileiros conseguiram romper ciclos de pobreza por meio da educação, viabilizada pela segurança alimentar e a exigência de permanência escolar proporcionadas pelo Bolsa Família. A nova geração dessas famílias já começa a ocupar espaços profissionais mais qualificados e com maior renda. O Bolsa Família segue sendo um programa de combate imediato à pobreza e à fome, mas os números mais recentes reforçam inclusive o papel relevante como ferramenta de mobilidade e inclusão econômica. As eleições suplementares realizadas neste mês de maio em municípios do Rio Grande do Norte estão consolidando um movimento importante da Justiça Eleitoral no pós-eleição de 2024. Em Itaú, Ouro Branco e agora também em São Miguel de Gostoso, prefeitos eleitos perderam os mandatos após decisões judiciais relacionadas a abuso de poder político, econômico e condutas vedadas durante o período eleitoral. No caso mais recente, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte manteve por unanimidade a cassação do prefeito e do vice-eleitos de São Miguel do Gostoso, além da inelegibilidade do ex-prefeito do município. Ainda cabe recurso. Mas a decisão reforça o entendimento da Corte de que o uso da máquina e interferências no equilíbrio da disputa podem gerar consequências concretas, inclusive com o afastamento de gestores eleitos nas urnas. Esses casos mostram uma justiça eleitoral ativa e disposta a avançar sobre denúncias envolvendo estrutura administrativa, favorecimento político e abuso de poder. Mas o contraste aparece quando se observa a principal ação eleitoral em tramitação no Estado, uma AIGE movida pelo Ministério Público Eleitoral contra o prefeito de Natal, Paulinho Freire, a vice-prefeita Joana Guerra e o ex-prefeito Álvaro Dias e outros agentes ligados à eleição da capital. A ação pede a cassação de mandatos e inelegibilidade por 8 anos sob acusação de abuso de poder político e econômico. O Ministério Público sustenta que houve cooptação de servidores, uso da estrutura da prefeitura e pressão política em favor da chapa vencedora. Apesar da repercussão e da gravidade das acusações, o processo segue sem julgamento de mérito. Houve movimentações, produção de provas, manutenção dos investigados no processo, mas ainda sem uma decisão concreta. E é justamente essa diferença de velocidade que vem alimentando interpretações políticas dos bastidores. Enquanto em cidades menores as decisões já provocaram cassações, afastamentos e novas eleições, na capital seguem com passo mais lento. O impacto disso vai além do ambiente jurídico. Álvaro Dias, citado na ação e alvo de pedido de inelegibilidade, é pré-candidato ao governo do Estado. Uma eventual condenação
poderia alterar completamente o cenário político potiguar. Ao mesmo tempo, uma eventual cassação da chapa de Natal também poderia provocar eleição suplementar na capital, dependendo do momento do julgamento e da tramitação do processo. Os casos de Itaú, Ouro Branco e São Miguel do Gostoso mostram que mandatos conquistados nas urnas podem, sim, ser derrubados nos tribunais. Mas a ausência de definição nos processos de maior peso político mantém aberto um debate sobre timing, seletividade e impacto institucional das decisões da Justiça Eleitoral no cenário de 2026. E no próximo bloco, eu recebo aqui, no estúdio, Silvério Filho, comunicador, blogueiro e pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB. O Além da Notícia volta em instantes. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e agora eu recebo aqui um político, um comunicador, blogueiro, filiado ao PCdoB e pré-candidato a deputado federal pelo partido, um potengiense. Silvério Filho, seja muito bem-vindo ao Além da Notícia. Muito obrigado, Bruno. É uma felicidade estar aqui com vocês que estão nos vendo, com o próprio Bruno, e também um abraço para Roberto, né, que é o presidente da TV Metropolitana. O grande Roberto tem muitos serviços prestados na comunicação do Rio Grande do Norte. É uma felicidade estar aqui para falar um pouco da nossa pré-candidatura, né, que a gente lançou aí há pouco tempo e já vem rodando o Estado fazendo o trabalho. Silvério, você tem formação na área do direito e, de alguma forma, foi sugado ou se permitiu sugar pela comunicação. Colocou um blog, o blog ganhou muita capilaridade nos últimos meses. E como foi essa trajetória até chegar? Seu pai é blogueiro de muitos anos, muito conhecido na região, Silvério, inclusive, Silvério Alves, também, né? E como é que isso foi muita inspiração do seu pai? Ou, de alguma forma, você teve uma experiência distinta que lhe trouxe para esse ramo da comunicação? Não, veio do meu pai mesmo, né, Bruno? Eu cresci vendo meu pai fazer rádio, fazer jornal. Meu pai também tem uma outra formação. Ele não é jornalista de formação, ele é professor, foi diretor da Escola Estadual Maurício Freire em 2 oportunidades, foi diretor da DIREC, que é a Direção Regional de Ensino, né, das escolas estaduais, mas ele sempre gostou de comunicação. Então, desde A Voz da Concórdia, que era um programa que tinha na época na Boca de Ferro de Monsenhor Expedito, até o jornal Força Jovem, que se rodava no mimeógrafo ainda. Aí depois teve 30 anos de radialista, 20 anos de Jornal Gazeta do Potengi, e depois o blog Silvério Alves. Então eu cresci vendo aquilo, né? E também o envolvimento do meu pai em política, não como candidato, mas como coordenador, como participante dos bastidores. Então sempre gostei de comunicação e de política. Acabei fazendo direito, porque tem aquela questão, né? Ainda na minha época existia muito forte, ou direito, ou engenharia, ou medicina e tal. E a que eu mais parecia era direito. Então eu fiz direito. Trabalhei na justiça, fui servidor da justiça comissionado como assessor de juiz durante 5 anos, e depois surgiu a ideia do blog aqui em Natal, né? E em 2024, a gente conseguiu ter uma boa repercussão nas eleições, com muita polêmica, né? Mas a gente conseguiu crescer, e depois, a partir de 2025, eu decidi que era isso mesmo que eu gostaria de fazer, e passamos a nos dedicar apenas ao blog. Iniciei em algumas rádios de Natal, a 97 FM, posteriormente fui para a Universitária, e aí agora surgiu essa oportunidade, né, de dentro desse contexto de comunicador, de atuação política dentro das redes, a gente buscar também uma iniciativa política, né, filiando-me ao PCdoB, que é o partido que pertence à Federação Brasil da Esperança, como pré-candidato a deputado federal. Silvério, o blog e o perfil na rede social, a gente percebe que ele cresceu muito nos últimos 2 anos. A que você atribui esse crescimento tão forte nas redes sociais? Porque perfis tem vários, dos mais diversos segmentos, dos mais variados perfis ideológicos. Mas o teu, sem dúvida, nos últimos 2 anos, é um dos que mais cresceu aqui no Rio Grande do Norte. A que você acha que se deve isso? Bruno, há um fator que eu tenho certeza que influencia, é que a gente utilizou uma linguagem mais assertiva, mais direta, que as pessoas elas conseguiram entender e se conectar com essa linguagem, porque nessa nova dinâmica das redes, muitas vezes as pessoas sentem uma certa dificuldade de se conectar com a linguagem jornalística tradicional. E eu, particularmente, acho isso ruim,
né? Porque a gente vê, por exemplo, que as pessoas estão captando a informação por meio de influencers que muitas vezes não têm um comprometimento com a constatação da verdade, não se aprofundaram nos estudos para poder opinar. A gente vê agora a Virgínia Fonseca vai fazer cobertura da Copa, enquanto jornalistas consagrados, como por exemplo Tino Marcos, não vai para a Globo e etc. Então, a gente vive um momento de inflexão no próprio jornalismo e na comunicação como um todo. Embora não seja eu jornalista, eu quis trabalhar um formato em que fosse um pouco híbrido, um formato mais pessoal, mais próximo das pessoas, que a gente pudesse, em vez de falar para as pessoas ou construir notícias para que as pessoas lessem, nós conversássemos com as pessoas. E nessa conversa nós utilizamos uma linguagem específica, né? Tem a linguagem raposística, que é a inclusão de termos propositada e excessivamente formais, com termos informais no contexto de resenha, então reacts e etc. Então foi basicamente isso, a utilização de uma linguagem adaptada das redes, e dentro do contexto de esquerda havia, como ainda há, e eu penso que isso também acabará refletindo na minha pré-campanha e na campanha futura, um certo desejo de que os políticos de esquerda e os comunicadores de esquerda sejam mais combativos, porque no Rio Grande do Norte, como em diversos outros locais do país, a mídia é majoritariamente de direita. Você sabe bem disso, você que é um cara mais à centro-esquerda e que sempre foi conhecido por fazer um contraponto de qualidade. Então, há dentro dos setores da esquerda, da militância, um desejo por uma postura mais combativa. Como nós nos propusemos a fazer essa postura na comunicação, juntou a fome com a vontade de comer. E aí a gente conseguiu crescer. Penso, inclusive, que esse será um dos aspectos que fará com que a gente também acabe deslanchando na pré-campanha e na campanha. Você começou, obviamente, com a comunicação. Em algum momento você percebeu ou você projetou a possibilidade de virar um agente político partidário? Porque enquanto comunicador e enquanto defensor de ideias, você era um agente político já naturalmente. Mas enquanto agente político partidário, buscando inclusive a defesa de um mandato, você imaginou isso 2 anos atrás? Bruno, eu sempre trabalhei com a possibilidade, não que fosse um objetivo, mas eu sabia que poderia ocorrer. Por exemplo, quando nós iniciamos o blog em 2024, quando a gente começou a ter algum alcance, antes mesmo da campanha, algumas pessoas bem intencionadas sugeriram que nós fizéssemos um portal, porque facilitaria inclusive o financiamento, né? O Sim. portal é mais fácil você receber recursos, até mesmo recursos públicos. Mas eu preferi o blog. Por quê? Porque eu queria que houvesse uma vinculação pessoal entre o leitor e eu, entre a pessoa que vê o vídeo e eu, uma conexão, porque é por meio da conexão que se exerce a influência. E cada vez mais há uma dificuldade, a meu ver, infelizmente, das pessoas se conectarem com portais tradicionais de notícias, etc. Então, sempre trabalhei com a possibilidade. É possível que venha a acontecer, mas não foi um objetivo. Por que agora? Por que agora ser candidato a deputado federal? Há uma conjuntura específica que eu, desde 2022, era filiado ao PT. E dentro da federação, o PCdoB necessariamente iria lançar 2 candidatos, por questões relacionadas ao fundo eleitoral, à questão de cláusula de barreira, etc. E eu, quando não deu certo a filiação de Rafael Mota, àquela altura eu já havia, inclusive, sem pretensões de ser candidato, decidi me filiar ao PCdoB, porque gostei bastante da proposta do PCdoB para essas eleições. Defesa da soberania, defesa das pautas da classe trabalhadora, combate àqueles que eles chamam de traidores da pátria. Então, algo conciso, algo que dá para trabalhar de modo de massa. Então, eu gostei bastante e decidi me filiar, antes mesmo de pensar em ser candidato. Surgiu essa oportunidade, como o PCdoB iria lançar alguém, eu estava afiliado, e aí eu pensei, por que não? E aí entra um dilema, Bruno, que com certeza você deve ter pensado nisso, talvez seja até uma eventual próxima pergunta, eu já vou me adiantar. Será que não é arriscado você sair candidato e depois querer voltar para a comunicação? Porque alguns candidatos, alguns comunicadores que saíram, nós tivemos alguns exemplos que deram certo a eleição, como por exemplo Paulo Wagner, a própria Micarla, mas que depois da vida política não deram tão certo. Micarla agora conseguiu se reerguer, realmente a Ponta Negra tá muito bem, mas ela passou por todo um processo de dificuldade até chegar onde está hoje. Então, será que vale a pena? A conclusão a que eu cheguei é que, no meu caso em específico, vale a pena justamente por esse formato híbrido que nós montamos. Então, por exemplo, se eu vou para uma campanha no Estado e faço campanha em todo o Estado, na prática eu vou conseguir aumentar a capilaridade, vou conseguir ganhar seguidores, de modo que, se chegar ao final da campanha e eu não me eleger, mas ganhar 100 mil seguidores, eu estarei muito mais forte e terei acumulado muito mais capital político midiático,
e ser esse agente político que você disse, não necessariamente eleitoral. E esse é um ponto interessante que eu acho que a esquerda falhou muito, quando a gente analisa, por exemplo, a figura de Nicolas Ferreira, que hoje é a figura de maior ascensão dentro da extrema-direita, mas que o poder dele está atrelado ao mandato, mas não provém do mandato. Talvez se ele perdesse o mandato hoje, ele seria ainda mais forte politicamente. Então eu penso que a estratégia correta política é aproveitar esse momento para acumular capital político midiático. E eu consigo fazer isso de modo mais efetivo se eu disputar a eleição, ainda que eu não venha vencer. Você acredita, Silvério, que a esquerda tem corrido atrás nessa disputa da narrativa pelo fato de ela estar, em certa medida, com a mentalidade envelhecida nessa sua relação com as redes sociais e com a comunicação? Porque do lado da direita a gente vê uma série de nomes em nível nacional que conseguiram, primeiro, a construção dessa capilaridade via redes sociais para depois buscarem um mandato. O mandato acabou se tornando uma espécie de produto daquilo que eles construíram Uma consequência, uma né? consequência dessa capilaridade da rede social. Por que a esquerda está correndo atrás há tanto tempo e ainda não conseguiu sequer emparelhar, estando hoje, por exemplo, aqui no nível de Rio Grande do Norte, no governo do Estado e em nível nacional com a presidência da República? Desculpe. Há falhas de comunicação na esquerda. Mas antes de trabalhar essa questão das falhas, a gente não pode desconsiderar que o algoritmo, ele, a meu ver, privilegia a extrema-direita, porque ele privilegia conteúdos com alto teor moral, sensacionalistas, conteúdos de plot twist, que não são necessariamente aprofundados, não são necessariamente aprofundados ou não necessariamente precisam corresponder à verdade. Então, quem não está comprometido com a verdade, que trabalha esse tipo de pânico moral, pânico policial, leva vantagem na dinâmica das redes. A esquerda, quando tenta, regra geral, fazer um debate mais sério, já inicia na desvantagem. Há uma outra questão, que são os recursos materiais. Como o setor privado, os grandes empresários, geralmente são de direita, eles acabam investindo mais nesse processo de comunicação e disseminação de informação do que a própria esquerda. Então, são fatores materiais que estão para além da mera falha em se comunicar ou em compreender a dinâmica das redes. Mas há também uma falha. A esquerda, ela ainda, durante muito tempo, ficou com a lógica analógica. Por exemplo, quando ocorre algo ou alguma notícia negativa, fazer uma nota de repúdio. Ninguém mais quer saber o que é nota de repúdio. Ah, vou fazer um abaixo-assinado. Ninguém mais quer saber disso. Então, houve também uma seríssima falha na análise da conjuntura político-comunicacional, porque não dá para a gente separar a política da comunicação. Inclusive, eu sigo a linha, eu sempre gosto de dizer isso, da linha do Círculo de Bakhtin, né, que é uma linha de análise do discurso russa, que diz que todo enunciado é necessariamente ideológico, porque a gente manifesta a nossa ideologia quando escolhe as palavras, a entonação da voz, o estilo. Então, não há como separar política de comunicação política. E a esquerda, portanto, cometeu um erro político, porque a maioria das pessoas hoje não capta a informação, infelizmente, pela TV, onde há um jornalismo profissional, elas captam pelas redes sociais, onde o jornalismo, quando existe, às vezes tem que, inclusive, ceder essa questão do algoritmo, publicar conteúdos que não publicaria se não fosse essa dinâmica. Então, a esquerda falhou também porque houve uma dificuldade de sucessão geracional. A esquerda, você vê que a extrema-direita ela investiu muito nos jovens. As principais lideranças em ascensão da extrema-direita são jovens. A gente cita, por exemplo, o Nicolas Ferreira, o próprio André Fernandes, que agora levou uma cipuada da Erika Hilton, mas que quase tomava a prefeitura de Fortaleza, que é a única prefeitura de capital do PT. Então, diversos outros indivíduos, aqui em Natal, o próprio Matheus Faustino, Você tem o Kim Kataguiri, Kim que hoje está no Kataguiri, Missão, o que é Renan fruto Santos. do Renan Santos, E Missão aí, também. e aí é um dado interessante que quando a gente vê aqueles que são de esquerda que estão surgindo, pouquíssimos são do PT, cara. Pouquíssimos são do PT. A gente vê, por exemplo, as 20 mulheres mais influentes nas redes sociais com engajamento, uma lista que saiu há cerca de um mês. Tem 3 mulheres trans. Erika Hilton, Duda Salabert e Tabata Pimenta. Todas 3, Duda Salabert não era do PSOL, mas Erika Hilton e Tabata Pimenta, sim. Então tem 3 mulheres trans, as outras mulheres que são de esquerda ou são do PSOL ou do PCdoB, não tem nenhuma do PT. O que isso indica também? E a maioria de extrema-direita, do PL. O que isso indica? Que a própria dinâmica das redes favorece um discurso mais radical. A esquerda também perdeu quando deixou pintar nela a face da burocracia, da institucionalidade. Perdeu aquele discurso antissistema que foi cooptado pela extrema-direita. E aqueles que estão crescendo são justamente figuras de esquerda
que conseguem fazer uma oposição até mesmo ao governo Lula, por exemplo, os autônomos do PSOL. Então, esses são dados interessantes que a esquerda precisa parar para ler e que ainda não leu. Sem falsa modéstia, a gente vem lendo e penso, inclusive, que isso vai favorecer a nossa pré-campanha. O discurso antissistema, de certa maneira, para o PT propriamente dito, ele fica, em certa medida, mais difícil porque ele foi sistema durante muito tempo. E talvez a dificuldade em reativar essas lideranças ou ativar novas lideranças é que colocou ele nesse caminho de partido muito tradicional. Alguns, inclusive, até atribuem o PT como partido de centro-esquerda, É, por conta dessa falta de identificação. Mas uma pergunta que eu acho que é interessante a gente tentar explorar, Silvério, é o seguinte: dá para separar o Silvério CNPJ do Silvério CPF? Por que eu pergunto isso? Tudo que é publicado nos perfis e no blog, eles têm uma estratégia mais satírica, mais ácida, mais polêmica. Isso é um traço da tua personalidade ou é uma persona criada para alimentar esse debate público? na verdade, são personas no plural. E aqui não tem como eu falar disso sem eu falar do combo psiquiátrico que Deus me deu. Né? Dá para fechar uma mão. Eu sou diagnosticado por um estudo neuropsicológico com altas habilidades, em razão das quais, como comorbidades, eu tenho sintomas de TDAH, que podem ou não ser TDAH, tenho transtorno obsessivo compulsivo, depressão moderada, ansiedade crônica. Então, isso acaba me fornecendo algumas dificuldades, mas também outras facilidades e um modo peculiar de ver a realidade. Por exemplo, eu consigo transitar na linguagem do mais simples ao mais complexo, do mais sério à resenha. Agora, por exemplo, a gente está fazendo uma conversa mais séria, mas precisar fazer uma resenha, a gente faz, o meme, a gente faz. Então, existem personas. Todas elas sou eu, todas elas acreditam na mesma coisa, mas a forma é diferente mantendo a substância. Agora eu estou mais próximo, nesse momento da conversa, de Silvério Filho. Sim. Mas, então, há essa separação. Há Silvério Filho e a raposa. E a raposa, existem diversas faces da raposa, desde a mais radical, até a mais leve, até a da resenha, até a mais acadêmica, até a mais religiosa. Todas elas são aspectos da minha personalidade, com linguagens específicas, com retórica específica, com estéticas específicas, mas que representam a mesma substância. Essa é, inclusive, penso eu, uma das nossas vantagens em relação aos outros pré-candidatos, que a gente consegue transitar em diversos locais. De certa medida, dá para a gente fazer uma comparação, já que a raposa seria aquela raposa de 9 caudas, cada é uma personalidade pronto, que teria. Agora, Silvério, essa personalidade ou essas personalidades já criaram alguns embates públicos, outros judiciais em relação à tua atuação. Como é que você enxerga o limite para esse confronto? Porque a política, ela nasce do atrito. O atrito, o confronto, o conflito, ela é natural. Mas até onde consegue se estabelecer, ou você ainda está nessa luta para encontrar aquela fronteira entre o que é o humor político, a crítica, a sátira, e o que pode, de fato, parecer uma calúnia, uma difamação? Você conseguiu estabelecer já esse traço, esse limite? Vou dividir em duas partes a resposta. Você assistiu Quem Quer Ser um Milionário? Sim. Claro, Quem Quer Ser um Milionário, para você que está nos vendo, que não assistiu, é um rapaz que participa de uma espécie de show do milhão, que ele responde as perguntas não porque estudou, mas porque os fatos da vida dele conduziram às respostas. No meu caso, a construção do modo como a gente atua não existiria, primeiro, sem um combo psiquiátrico e também sem alguns acontecimentos históricos da minha vida. Já fui de direita, a ocasião em que eu era católico conservador, então deu uma certa formação religiosa. Formação jurídica, que faz com que eu sempre busque atuar no limite, como você diz, no limite da lei, que eu sei que se eu for processado, eu acredito que eu ganho. Como de fato fui 4 vezes, ganhei 2 processos até o presente momento. Os outros 2 estão em trâmite. Mas se eu já encontrei o limite, eu divido a nossa atuação dentro de aspectos artísticos como se fosse um ato de ópera. O primeiro ato foi quando a gente iniciou, ainda era debate potiguar, distribuindo cartõezinhos lá no Beco da Lama, com 1000 seguidores. Segundo ato foi a campanha eleitoral de 2024, onde a gente conseguiu dar um boom, realmente, ficar conhecido em Natal. Terceiro ato foi o seguinte, aí foi onde eu estiquei realmente mais a corda, fui até o limite mesmo, que nós tínhamos que mostrar que não éramos fogo de palha e que viemos para ficar. Foi aí onde ocorreram as perseguições judiciais, os processos, etc. Mas aquele ato, naquela grande, quase uma Baía dos Porcos, né, uma ameaça de guerra nuclear midiática, foi o limite do terceiro ato. Surgiu o quarto ato, e foi essa transição entre o comunicador e o ser político. E agora, o quinto ato. Então, respondendo sua pergunta, depende do momento histórico.
No atual momento, não é para mim eficaz fazer o que eu fiz, por exemplo, em 2024 e 2025. Agora, tende a ser críticas firmes, como sempre foram, mas menos pessoais, como ocorreram, por exemplo, em 2024 e 2025, porque a este ponto não me agrega mais. Traria um estresse, um desgaste e não serviria para agregar. Mas, de fato, em dado momento, foram fundamentais para que a gente crescesse tanto e tão rápido. Eu vou chamar um intervalo, mas vou deixar uma pergunta E deixa para eu ver. você responder na volta. Olha só, você acredita que existe um sistema político militante aqui no Rio Grande do Norte, tanto à esquerda quanto à direita, ou há um peso de um lado ou do outro? Para me responder na volta do Bora. intervalo, além da notícia, volta já. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e no bloco anterior eu perguntei ao nosso convidado Silvério Filho, pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB, se existe aqui no Rio Grande do Norte um bloco militante na comunicação, à direita e à esquerda, ou só de um lado. E aí, Silvério, o que você acha? Em relação a veículos de comunicação A ou comunicação de maneira geral. em geral? Se você consegue perceber um nível de equidade na disputa Não. pública e política da comunicação da narrativa. Não, com certeza não existe equidade, né? A maioria dos veículos de comunicação, sobretudo as rádios, são de direita, a maioria dos programas, gigantesca maioria, são de direita, a maioria dos veículos, quando não são de direita, são de centro-direita, então há, por parte da direita, uma larga vantagem nesse sentido. Mas penso que de 2024 para cá, sobretudo a partir do processo que nós iniciamos, surgiram outros blogs e alguns que já existiam se fortaleceram dentro desse processo de atuação em rede, né? A turma do Colab, alguns falavam aí de modo pejorativo, mas a gente conseguiu crescer uma rede nesse sentido. No que concerne os próprios militantes partidários ou bolsonaristas e petistas, existem duas militâncias muito fortes. Tem a do PCdoB também, que é o meu partido, mas em termos maiores, a do PT e a bolsonarista. Só que penso que a bolsonarista ela leva vantagem, porque meio que os caras eles vivem para isso. Eles, nesse processo de dissonância cognitiva até, eles significaram a existência deles em defender Bolsonaro e criticar Lula. Então, eles estão o tempo todo, em todo canto que eles estão, falando disso. Enquanto a militância petista de esquerda, de modo geral, aí onde entra também a do PCdoB e a de outros partidos, como o PDT, PSB, etc., elas são mais organizadas, mais inteligentes, mais comprometidas com o debate político sério, mas só costumam aparecer na campanha eleitoral. Então, isso surte um efeito, por exemplo, na alocação prévia das candidaturas, sobretudo na pré-campanha, em intenções de voto, e quando essa galera da esquerda vai comentar, comenta nos sites de direita, dando engajamento para o pessoal da direita crescer e não comenta nos de esquerda, enquanto os de direita, toda publicação da direita, os caras estão lá ajudando e comentando. Então, existe uma certa paridade na questão da militância política, mas acredito que a direita leva vantagem. Em relação à militância midiática, a direita leva ampla vantagem. A esquerda, historicamente, ela é conhecida pela capacidade de mobilizar a militância no mundo real. É. Mas curiosamente, você atribui a quê? A essa dificuldade de a esquerda levar essa mobilização da militância para o mundo virtual? Porque, de maneira geral, a gente vê as grandes manifestações, os grandes protestos que são realizados, parte deles são mobilizados pela esquerda. Por que isso não consegue ser reproduzido no mundo real e nos locais adequados para poder dar essa potencialização à comunicação de esquerda propriamente dita? A esquerda teve um prejuízo muito grande em relação à mobilização na última década. Primeiro, porque a esquerda sempre foi melhor, conforme você disse, nas mobilizações de rua. Só que as mobilizações de rua, de esquerda ou de direita, passaram a ter menos relevância com o advento das redes sociais e o fortalecimento das redes sociais, sobretudo após a pandemia. Então, a gente vê que aquelas mobilizações, até mesmo bolsonaristas, do início, que eram mobilizações grandes, não conseguem mais se repetir, e a esquerda também não consegue fazer grandes movimentações como fazia, por exemplo, na década de 90, no início dos anos 2000. Então, há também essa questão da conjuntura material. E foi prejudicada porque, no que concerne as mobilizações digitais, não se adaptou à linguagem. Por quê?
diversos motivos. Eu já citei aqui a questão do algoritmo, a questão da estrutura, né, de financiamento, etc. Mas penso que também porque a esquerda se fechou muito em círculos que eram cômodos de estar lá. Círculos em que já tinham um certo comando. Por exemplo, na academia, na universidade, se isolou muito, nos sindicatos, em movimentos sociais, e perdeu aquele contato que existia direto com o povão, com a massa. Aquela massa que não tem ideologia definida, que não tem, muitas vezes, compreensão acerca de questões relacionadas à política mais aprofundadas, mas que sempre votou na esquerda. E aí há uma falha dentro do lulismo, inclusive uma falha relatada pelo próprio José Genuíno, que é um dos fundadores do PT, que o lulismo ele cuidou muito da barriga e esqueceu de cuidar da cabeça. Então, Lula transformou-se num governo que não faz tanta disputa ideológica, e isso foi se repetindo no PT, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, e focou muito no seu governo de entrega. Qual é o problema disso? É que quando esse governo, por questões diversas, inclusive algumas que não são nem culpa do governo, não consegue entregar o que vem entregando, as pessoas vão direto para o outro lado da direita. Foi assim, por exemplo, que se criou as conjunturas materiais para o golpe em Salvador Allende. A CIA articulou a questão com os caminhoneiros, aumentou o preço das coisas e as pessoas não conseguiam ter aquela compreensão de que era uma intervenção estrangeira. Apenas perceberam que as coisas que chegavam não chegavam mais. Então, criou aquele ambiente que possibilitou, inclusive, o golpe. Então, daí a necessidade de a esquerda voltar a fazer também luta política adaptada a essa nova dinâmica de comunicação. Digitalmente, a gente sabe que você é forte. Hoje é uma das referências da comunicação, especialmente à esquerda, aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu lhe pergunto, como materializar, Silvério, essa comunicação digital eficiente em voto? Porque uma coisa é você ser conhecido, outra coisa é você ser confiável e popular a ponto de receber voto. Nesse embate permanente, dá para o eleitor olhar para você e dizer: não, esse aqui, cara, eu vou conseguir confiar. Não, esse cara está sempre metido em embate. Como fazer o eleitor entender quem é você fora da polêmica? Eis o pulo do gato, ou melhor, da raposa. Justamente a questão do estilo de comunicação. A gente vê, por exemplo, portais ou blogs que têm centenas de milhares de seguidores aqui no Rio Grande do Norte. E que, às vezes, o proprietário quis se lançar político e não deu certo. Não chegou nem a Não concorrer. viabilizou. Não viabilizou. Porque não conseguia converter isso. Justamente porque as pessoas seguiam aquele perfil e seguiam para ver um conteúdo que o perfil publicava para elas ler. Então, esse para é diferente do com. Sim. O nosso conteúdo não é para as pessoas, é com as pessoas. Então, esse formato diferente, ele gera uma conexão que os outros estilos de blog não geram. É uma conversa política que se retroalimenta por meio, muitas vezes, de resposta nos comentários, de resposta que eu deixo fixada para a galera interagir, de interações no grupo de Zap. Então, nós teremos uma facilidade maior nesse sentido. É evidente que, por si só, não é suficiente. Então, nós rodaremos o Estado para que as pessoas nos vejam, nos conheçam, saibam das nossas propostas, daremos entrevistas em rádio. Por exemplo, no final de semana agora, estarei em Mossoró, já no Congresso dos Petroleiros. Depois já venho para Natal, para um outro ato aqui sábado à noite. Então, a gente está rodando e temos muita expectativa. Só um dado interessante. Quando a gente fez todo aquele rebuliço em 2024, nós tínhamos 6 mil seguidores. Nós já temos 90. Pretendemos chegar à campanha com 150 mil. E vai ser um momento, Bruno, que todo mundo vai querer falar de política, até quem não gosta de política. Então, isso tende a favorecer pré-candidaturas como a nossa. Viveremos o kairós, que é o tempo oportuno, o tempo de Deus oportuno, mas o kairós da política. Então, penso que esse kairós da política facilitará ainda mais que o meu conteúdo penetre, porque haverá um terreno, inclusive cognitivo, mais permeável para que a gente entre. Então, eu, particularmente, estou muito animado com o que pode vir. Né? E aí eu quero emendar a pergunta, porque uma eleição para deputado federal, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte ou em qualquer outro estado, tem sido uma das eleições mais difíceis a se disputar. E aí eu lhe pergunto, se eleger com o voto exclusivo de um segmento ideológico não é exatamente fácil, principalmente numa conjunção de partidos em que a disputa já vai ser muito forte em si. Como, tendo uma posição ideológica tão clara, conseguir atrair votos daqueles que ou não têm identificação ideológica ou podem estar, não necessariamente diametralmente opostos, mas mais distantes, ideologicamente falando. Bruno, eu vou tirar a volta até da direita. E eu vou explicar como. Muitas das pessoas, há erro nos setores da esquerda de dizer que quem votou em Bolsonaro é fascista.
ou algo do tipo. Setores da esquerda são radicais nesse sentido. Bolsonaro teve 50 milhões de votos. Lá existem muitas pessoas de bem, muitas pessoas que acharam que aquilo era o melhor para o país, de boa fé. Então, é com essas pessoas que eu quero conversar. Essas pessoas que hoje votam na direita. E como eu vou chegar a essas pessoas? Trabalhando as pautas que o bolsonarismo trabalha de modo falso, nós trabalharemos de modo genuíno. Ah, essas pessoas se diziam patriotas. Então vamos falar sobre patriotismo? O que é soberania tecnológica, militar, industrial para o Brasil? Ah, essas pessoas falavam de escrituras, de fé. E aí nós temos uma peculiaridade da esquerda que, fruto daquela questão de que um dia eu fui um católico conservador de direita, então nós estudamos as escrituras. Vamos debater. Agora mesmo, nesse final de semana, eu vou, no início da próxima semana, eu vou no podcast evangélico. Então vamos debater sobre escrituras, sobre fé, sobre cristianismo. Ah, mas a gente combate a criminalidade. Vamos debater sobre segurança A pública. polarização permite essas novas conexões, Aí, porque o que a gente tem visto é um radicalismo, em certa medida, óbvio que aos moderados, ao centro, mas que tem afastado as pessoas, inclusive, de permitir-se ouvir. Como? Esse é o desafio. o tempero do raposismo cultural. A linguagem da resenha é universal. Nós temos uma teoria, e não vai dar tempo de discorrer aqui, mas que é o espiral estético raposístico. Essa mobilidade estética faz com que a gente crie uma certa, eu vou explicar como dá para explicar, uma certa aleatoriedade carismática. Por exemplo, na região Potenginho, onde as pessoas já me conhecem mais, é muito comum o cara chegar e dizer, eu sou bolsonarista, mas voto em você. Seu defeito é ser do PT, porque as pessoas associam a esquerda ao PT. Sim, sempre. Mas ainda já dizem isso. Houve um dado interessante que foi na minha ida a Santa Cruz, eu sempre gosto muito de brincar com o deputado Tomba. Eu tiro onda com ele, chamo o Péricles de Tomba, porque são rivais políticos. E aí um cara comentou, Raposinha, meu voto vai ser muito diferente, eu vou votar em Tomba e vou votar em você. Aí é interessante, nós vamos conseguir, Bruno, chegar a essas pessoas por estratégias que remetem à frase citada por Monsenhor Expedito, que se atribui a São Francisco de Sales. Apanham-se mais moscas com a gota de mel do que com litros de vinagre. Então, nós utilizaremos abordagens estéticas, linguagens adaptadas ao contexto social, ao local, né? Se é no interior é uma linguagem, se é na capital é outra. Então, eu particularmente estou muito esperançoso, sobretudo com o desafio, porque eu estou mais interessado, Bruno, em construir uma campanha que seja uma campanha histórica, que as pessoas vejam, porra, ainda que eu não vença, mas, pô, aquele boy não venceu, mas o boy surgiu até 2 anos atrás, era anônimo, rodou o estado, teve essa quantidade de voto, ganhou seguidor e tal. Então, quanto mais difícil for, para mim, melhor, porque é como se isso estimulasse a nossa criatividade e as estratégias que a gente quer colocar em prática. A pré-campanha é uma etapa que você está caminhando. No segundo momento, você vai ter a campanha, mas aí a pergunta que é importante a gente fazer. Nesse terceiro momento, caso eleito, quais seriam as prioridades se houver um filho dentro da Câmara Federal? Primeiro ponto, dentro da Câmara Federal, em termos de um debate nacional, nós recuperarmos o senso de um verdadeiro patriotismo. Uma das principais pautas do PCdoB, que inclusive me influenciaram bastante a me filiar ao partido, é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nós vivemos num momento de inflexão, tanto militar, mostrado pela guerra do Irã, quanto tecnológica, essa questão dos semicondutores, das terras raras. Então, nós temos que aproveitar esse momento para ter uma soberania, considerando que as terras raras serão o petróleo o que o petróleo foi no passado, agora serão as terras raras. Então, o meu projeto principal de nível nacional é defender que nós tenhamos um debate sério sobre a soberania nacional. A nível de Estado, um projeto estadual de desenvolvimento. Rodar o Estado, ver as necessidades do Estado, ver cada região, as suas peculiaridades que são muito diferentes entre si, e nós bolarmos um projeto de desenvolvimento do Estado, com industrialização, com fortalecimento das áreas que já são fortes, com geração de emprego, de renda e, sobretudo, também do fortalecimento da rede de proteção aos mais vulneráveis. Então, claro, eu não tenho resposta para tudo, mas reunir uma equipe de notáveis, de pessoas, de professores, de estudiosos, para bolar esse plano estadual de desenvolvimento nas mais diversas áreas e travando sempre com as pessoas um debate sincero, mas também um debate dentro da seriedade e da profundidade que a política pública requer e que muitas vezes, infelizmente, a gente não vem tendo. Dá para a gente equilibrar dentro de um mandato político esse perfil ácido que você traz nos debates com uma militância que se conecta com a institucionalidade? Porque a gente vê, por exemplo, alguns parlamentares que colocam muitas vezes em xeque a representatividade propriamente dita. Dá para esperar que a essência vai estar lá, mas que a institucionalidade vai prevalecer? Vai ter a institucionalidade, mas vai ter também a raposinha tradicional, porque precisa, em dados momentos,
para combater essa galera na nova dinâmica das redes. Samia Bonfim, por exemplo, na questão, foi muito feliz a estratégia dela, ela, durante uma entrevista de Nicolas Ferreira, ela chegou com óleo de peroba, dando a entender que ele é cara de pau no meio da entrevista. Aquilo é algo não usual, é muito difícil de ser visto partindo da esquerda, mas que deu um engajamento muito forte e que passou para as pessoas o que ela realmente queria passar, Mas que aí aquilo talvez... não diminui a política no sentido de você criar episódios de constrangimento com situações que poderiam ser colocadas de outra forma ou com outro comportamento, Silvério? Aí esse é o grande desafio, Bruno. A distância entre o ser e o dever ser. Aí esse é o ponto que a gente vai buscar. Existem lutas que, infelizmente, devem ser travadas no contexto em que está posto. Por exemplo, não adianta nós estarmos com a razão, nós prezarmos pela institucionalidade, mas se o povo for cada vez mais cooptado por aqueles que não prezam. Então, em dado momento, há necessidade de haver adequações táticas que, espero eu, sejam momentâneas, mas que, concomitantemente a isso, a gente trabalhe para o fortalecimento da institucionalidade. Eu, por exemplo, tenho uma tese de que não basta falar a verdade, é preciso expor os mentirosos. Então, toda vida que a gente falar a verdade e expor essas pessoas, a gente também expor o mal que esse tipo de postura delas faz para o Brasil. Por exemplo, o circo que grandes vezes a extrema-direita produziu o tempo todo, criando cortinas de fumaça e etc. Então, respondendo sua pergunta de modo definitivo, a gente vai ter, sim, alguns episódios relacionados à nossa personalidade mais satírica, etc., mas que não atrapalhem a essência da institucionalidade, porque a institucionalidade é fundamental para a democracia brasileira. Porque quando eu vejo o debate alcançando determinados comportamentos, eu particularmente enquanto cidadão, eu tenho uma percepção de que a, a casa, a política fica em segundo plano e o espetáculo, o entretenimento ganha o protagonismo. E aí é aquele velho ditado, em terra olho por olho e todo mundo termina cego. Certo. E aí, por isso que eu insisto nessa pergunta, se não é possível fazer de outro jeito, entendendo que há contingências do algoritmo, do engajamento, da identificação, da forma como a narrativa é posta. Não dá para fazer de outro jeito? Bruno, assim, eu penso que nós temos que encarar como se fosse uma moldura, a institucionalidade como uma moldura. Então, eu posso ir até certo ponto desde que eu não ultrapasse essa moldura. Algum aspecto de atualização em relação àquela institucionalidade tradicional tem que ocorrer, porque senão não consegue alcançar o povo. Eu entendo a sua compreensão e eu tenho a mesma compreensão. O ideal era que não fosse assim. Mas quando a arena está posta e que a maioria das pessoas do povo brasileiro, infelizmente, em razão do baixo letramento que nós tivemos, né, as pessoas tiveram acesso a redes sociais com uma gigantesca maioria de analfabetos funcionais. Isso é uma realidade, não é uma opinião, nem uma crítica, é uma realidade objetiva. Então, isso implica que essas pessoas tendem a ser conquistadas por pautas que, infelizmente, são vazias. Então, o segredo, penso eu, não há como simplesmente, se há eu não vejo, como fazer simplesmente de outro jeito com a seriedade que seria ideal. O que há, uma possibilidade, é não agir como eles. Nós não podemos descer até lá embaixo, como eu penso que eles estão. Mas nós temos que fazer alguma adequação em que a gente faça adequações de forma, mas sem prejudicar tanto a essência da institucionalidade quanto a essência daquilo que a gente defende. Silvério, para concluir a nossa entrevista, ao final do bate-papo que a gente tem aqui, a gente tem o na lata. É o ping-pong, pergunta objetiva, Tranquilo. resposta objetiva. E aí eu lhe pergunto o seguinte: qual é hoje a maior prioridade do estado do Rio Grande do Norte? Segurança. Mesmo o estado tendo avançado tanto nesse aspecto, Não, prioridade no caso que tem que mudar. que precisa ser alcançado pelo. Entendi errado, eu entendi que era a prioridade que o governo deu. Realmente, a segurança melhorou bastante. O que eu penso que o Estado deve fortalecer ainda mais hoje é a educação. Para estar com prioridade a educação. Educação. E aí, quem é que não pode vencer em 2026 de jeito nenhum? Para presidente ou E governador? aí fica a seu critério. Flávio Bolsonaro. Uma palavra para definir a política do Rio Grande do Norte. Triste. Um adversário difícil que vai ser enfrentado agora. Difícil no sentido de que ele tem as suas qualidades e eleitoralmente é muito forte. Alisson Bezerra. Quem te inspira na política hoje? Hoje, rapaz, Luiz Inácio Lula da Silva é muito óbvio, então eu vou citar um cara como Jones Manuel. E um sonho seu, de Silvério Filho, filho de Silvério pai e, obviamente, filho do Potengi.
Qual o sonho desse Silvério para o Rio Grande do Norte? Sonho para o Rio Grande do Norte é um Rio Grande do Norte que as pessoas consigam ter plena consciência, das pautas pelas quais precisam lutar e não se deixem ter a percepção viciada e manipulada pela mídia majoritariamente de direita. Silvério, muito Eu que obrigado por aceitar o agradeço. convite, por estar aqui presente, bater esse longo papo com a gente. E a você também, que esteve conosco do começo ao fim aqui no Além da Notícia, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.